Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Professor Tito, onde você encontra conteúdo sobre história e ciências humanas de modo geral. Este é o terceiro vídeo sobre a história da relação entre ciência e fé. E se você não conferiu ainda os dois primeiros vídeos, confira, vale a pena para você poder entender certinho a nossa linha de raciocínio no decorrer desses três vídeos. Neste vídeo, nós vamos falar sobre os cristãos que foram precursores da ciência moderna e como o cristianismo colaborou para a formação do que nós entendemos como método científico. Bem, nós vimos no vídeo passado que na Idade Média a cosmovisão cristã foi fundamental para o surgimento das primeiras escolas e em seguida das universidades, como por exemplo o surgimento do quadrivium, do trivium, as 7 artes liberais. Alcuino dizia que os homens da antiguidade tinham as 7 artes liberais, mas que ele e a sociedade cristã tinham as 7 artes liberais e os dons do Espírito Santo, e por isso formariam uma civilização ainda mais esplendorosa, mais brilhante do que o mundo antigo. Isso realmente aconteceu. E esse ápice, queridos, acontece na modernidade, especialmente a partir da Reforma Protestante. A cosmovisão cristã, a ideia de que Deus criou o mundo com lógica, com ciência e deu para nós a capacidade de entender a criação, foram elementos fundamentais para o surgimento da ciência como nós entendemos hoje. E um dos grandes cientistas da época é ninguém mais, ninguém menos que Johannes Kepler, cientista e figura-chave da revolução científica do século XVI, fundamental para a física, para a astronomia, entre outras áreas do conhecimento. Vou citar para você aqui uma frase impressionante de Kepler, que, olha só, talvez você não saiba, mas Kepler estudava para ser pastor. E na universidade ele percebeu que Deus o estava chamando não para ser um pastor, não para adorar a Deus através do pastorado, mas para adorar a Deus através da ciência. E ele ele não abandonou a fé dele. Pelo contrário, continuou convicto como um cristão protestante, mas fazendo ciência para a glória de Deus. E Kepler diz o seguinte, abre aspas, graças te dou, Criador e Deus, pois tu me concedeste essa alegria em tua criação, e me alegro nas obras das tuas mãos. Vê, pois, que completei o trabalho para o qual fui chamado. Nele usei todos os talentos que tu concedestes ao meu espírito, fecha aspas. Que citação incrível! E essa citação é um bom resumo, queridos, da cosmovisão cristã a partir da Reforma Protestante, a ideia de vocação. Durante muito tempo, as pessoas acreditavam que só serviriam a Deus, só poderiam adorar a Deus sendo um padre ou um pastor, ou fazendo alguma obra dentro da igreja, ou participando das cerimônias religiosas. Mas a fé protestante traz de novo uma ideia a respeito da vocação, que eu não adoro a Deus apenas quando estou num culto, ou não adoro a Deus apenas sendo um líder religioso. Na verdade, eu adoro a Deus com toda a minha vida, inclusive com a profissão que Ele me deu. Aliás, posso adorá-lo, inclusive, fazendo ciência. A gente lembra geralmente, nesse caso, do grande Johann Sebastian Bach, o músico-compositor, que toda vez que terminava uma composição, registrava no final da sua partitura SDG, só lhe deu glória, porque ele fazia aquilo para a glória de Deus. A citação que você acabou de ouvir de Kepler mostra isso. Kepler fazendo ciência, estudando, se dedicando, criando suas teorias e entendendo que isso foi um dom que Deus deu para ele e ele agradece a Deus pela capacidade de colocar isso em prática. Essa é a cosmovisão cristã. Eu faço o que faço para a glória de Deus, conforme está lá na carta aos Coríntios. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E essa cosmovisão foi resgatada a partir da Reforma Protestante. A minha vocação deve ser feita para a glória de Deus. Então, se Deus me chamou para a ciência, para o conhecimento, para ser um professor, um intelectual, um escritor, eu vou fazer isso da melhor maneira possível, para a glória de Deus e para o desenvolvimento do conhecimento e da ciência. Essa é a cosmovisão trazida a partir de então. Isso é importante, queridos, porque eu trago para você o seguinte, os gregos
não acreditavam que Deus era poderoso, era onipotente para poder interferir na criação. Além disso, é a partir da visão bíblica que as pessoas começam a entender a natureza como algo para ser estudado e não para ser adorado. Porque as diversas religiões do mundo antigo tinham visões de adoração em relação à natureza. Já a visão judaico-cristã traz a natureza como a obra das mãos de Deus, que não deve ser adorado, deve ser preservado, deve ser cuidado e estudado. Essa é uma cosmovisão nova e fundamental para a visão a respeito da ciência e desenvolvimento da ciência. Além disso, a visão bíblica traz uma correta concepção a respeito da relação de Deus com a natureza. Deus criou a natureza, a gente pode ver a manifestação dele na natureza, mas ele está acima da natureza, ele é transcendente. Mais do que isso, nós temos que entender que Deus não apenas criou a natureza, ele é o sustentador da natureza. E por que é importante dizer isso? Porque ideias vindas lá do Renascimento, lá do Iluminismo, começaram a dizer que Deus seria um tipo de relojoeiro. Assim como o relojoeiro criou esse relógio, pecinha por pecinha, e depois apertou um botão e ele começou a funcionar, Deus teria criado o universo inteiro, colocado para funcionar, mas depois ele não interveio em momento algum. Ele não age mais no universo. Essa visão é equivocada, porque nós entendemos que Deus não apenas criou todas as coisas, mas ele mantém todas as coisas, conforme Paulo disse lá no seu discurso no Areópago, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Mas essa visão também traz uma consequência, que nós temos a capacidade de compreender aquilo que Deus criou. E esse pressuposto foi fundamental para o desenvolvimento da ciência. Vou citar outro gigante aqui da ciência moderna, que talvez você nem faça ideia que ele era cristão também. Estou falando de Sir Isaac Newton, um dos pais, ou o pai da física moderna, não é verdade? Você sabia que Isaac Newton era cristão, que ele acreditava em Deus, que ele entendia que a ciência dele não estava em oposição com a fé no Todo-Poderoso? Olha só o que Isaac Newton diz para mim e para você. Esse ser governa todas as coisas, não como o espírito do mundo, mas como Senhor sobre todas as coisas. E a divindade é o domínio de Deus, não sobre o seu próprio corpo, como imaginavam aqueles que concebem Deus como o espírito do mundo, mas sim sobre servos. Fecha aspas. Em outras palavras, nós não estamos falando de um espírito do mundo, nós estamos falando de um Criador que criou todas as coisas e domina sobre elas. Essa é a visão que Sir Isaac Newton, pai da física moderna, tinha a respeito de Deus. E é uma visão bíblica também, certo? Queridos, só para você ter uma ideia, diversos intelectuais, cientistas que você estuda na escola eram cristãos e faziam ciência para a glória de Deus. É porque o seu professor não sabe disso, talvez. Ou porque ele saiba e não queira falar, certo? Porque é um pouco constrangedor. Eles falam que ter fé em Deus e ciência não caminham juntos. Mas deixa eu te citar alguns exemplos aqui. Eu já falei do Francis Bacon, que foi o fundador da ciência moderna, de acordo com a história da ciência. Já falei do Johannes Kepler, que foi o indivíduo que criou as 3 leis do movimento planetário, astronomia, física era com ele. Já falei do Sir Isaac Newton, da física moderna, na verdade, o inventor do cálculo. Mas quero te falar também de Louis Pasteur, o pai da microbiologia. Era um crente, era alguém que acreditava em Deus. Posso te falar também de James Clerk Maxwell, que é o pai das leis da eletricidade e do magnetismo. Era crente também. Posso te falar de Raymond Damadian, o inventor da ressonância magnética. E posso te falar, por exemplo, nos dias de hoje, mais atuais, de Francis Collins, Dr. Francis Collins. Sabe quem é esse grande intelectual? Ninguém mais, ninguém menos que o cientista que liderou e coordenou a equipe que decifrou, que decodificou o DNA. Simples assim. Ele
após a sua pesquisa, se tornou um crente, se tornou um cristão, passou a acreditar em Deus. Então, a nossa visão cristã transformou a forma do homem lidar com a natureza e forjou, criou as bases da ciência moderna. Mais do que isso, posso te trazer alguns exemplos também mais atuais. Você sabia que nós temos a maior universidade para mulheres do mundo em Eva, lá na Coreia do Sul, e essa universidade foi formada pelo trabalho de Fairy Scranton, que viveu entre 1832 e 1909, e da Sociedade Missionária Feminina Estrangeira da Igreja Episcopal Metodista. Foi fundamental para o desenvolvimento dessa universidade lá na Coreia, a maior universidade para feminina de mulheres do mundo. Você sabia, por exemplo, que no século XIII, o rei Luís IX construiu um hospital para cegos em Paris? Você sabia que no século XVI, os cristãos ensinavam os cegos a ler com letras elevadas moldadas em cera ou madeira? Você sabia que Louis Braille, aquele que criou o método Braille, era um organista cego de igreja e depois desenvolveu o sistema de pontos que nós temos hoje? E essa visão é totalmente contrária à do mundo antigo. No mundo antigo, queridos, pessoas com deficiências físicas eram eliminadas ou levadas para rituais imorais. A cosmovisão cristã traz ciência e traz também de volta a dignidade humana, inclusive para aqueles considerados deficientes. Então nós temos uma vasta contribuição nas mais diversas áreas do conhecimento humano. Não existiria ciência se nós não tivéssemos a cosmovisão bíblica judaico-cristã, ok? E para fechar essa série de vídeos, eu quero citar um exemplo para vocês bem interessante. Digamos que a gente fosse tentar analisar o Novo Testamento, por exemplo, de uma forma científica, digamos assim. Aliás, o que mais tem é pessoas tentando criticar e refutar a Bíblia à luz da ciência. Mas você sabia que durante a história muitas pessoas tentaram destruir a Bíblia, inclusive já nos primeiros séculos. O imperador Diocleciano, por exemplo, do Império Romano, deu uma ordem para destruir todos os exemplares da Bíblia. E quando ele achava que tinha conseguido, ele mandou cunhar até mesmo uma moeda de comemoração por esse feito. Mas na verdade ele não conseguiu destruir, a gente sabe disso porque a Bíblia chegou até nós nos dias de hoje. Mas digamos que ele tivesse conseguido destruir a Bíblia. Será que nós teríamos acesso ao Novo Testamento? A verdade é que sim, porque os pais da igreja, aqueles que vieram depois dos apóstolos, escreveram inúmeros textos, inúmeras pregações, e esses textos eram lotados de citações bíblicas. Para você ter uma ideia, apenas 11 versículos do Novo Testamento não foram citados. Então nós poderíamos ler basicamente todo o Novo Testamento apenas acompanhando os textos dos pais da igreja. Além disso, queridos, nós temos também uma questão de ciência dos textos escritos. Por exemplo, quando nós vamos analisar um texto antigo, nós consideramos as cópias que existem desses textos, nós consideramos as variantes das cópias, o tempo que demorou do texto original para a primeira cópia, e veja só, de todos os textos antigos, a Bíblia é o que tem mais confiabilidade. Vou te dar alguns números. Por exemplo, do Novo Testamento. O Novo Testamento é o texto antigo, é a fonte histórica antiga com mais cópias preservadas. São 5.700 cópias conservadas. Só para você ter uma ideia da disparidade, da diferença, o segundo livro com mais cópias é o livro ou são os escritos de Homero, autor da Ilíada e da Odisseia. Os livros de Homero têm 643 cópias. Ou seja, a Bíblia tem mais de 5.000 a mais. O Novo Testamento tem 5.000 a mais do que Homero.
E infelizmente as pessoas não questionam os textos de Homero, mas questionam a Bíblia, sendo que a Bíblia tem mais textos conservados. E mais, o tempo do original para a primeira cópia. Para você ter uma ideia, o primeiro texto copiado da Bíblia, do Novo Testamento, demorou 25 anos. Então, digamos, Paulo escreveu um texto, 25 anos depois já tem a primeira cópia. Sabe qual é o segundo lugar? Homero também. Mas olha só, Homero escreveu, sabe quantos anos demorou para chegar a primeira cópia? 500 anos. 500 anos. Ou seja, a Bíblia tem muito mais credibilidade do que qualquer um dos textos antigos. Se é para falar de ciência, vamos falar. Nós temos muito mais credibilidade do que qualquer outro tipo de argumento contrário. E eu fecho essa série, queridos, com uma citação de ninguém mais, ninguém menos que o próprio Francis Bacon. Ele diz assim, abre aspas, pois nosso Salvador disse, vós errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, deixando-nos 2 livros para estudar, se quisermos nos livrar do erro. Primeiro, as Escrituras, que revelam a vontade de Deus, e depois as criaturas, a ciência natural, que expressam seu poder, sendo o último uma chave para o primeiro, não apenas abrindo nosso entendimento para conceber o verdadeiro sentido das Escrituras pelas noções gerais da razão e das regras do discurso, mas principalmente por abrir nossa crença ao nos fazer meditar sobre a onipotência de Deus que está assinalada e esculpida principalmente em suas obras. Fecha aspas. Ou seja, é aquilo que o rei Davi disse nos Salmos, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Toda a criação, toda a natureza aponta para um Criador, que é Deus. E esse foi o pressuposto para o surgimento da ciência moderna e para o surgimento do método científico. Então, a história da relação entre fé e ciência demonstra que a ciência não está em discordância com a fé cristã. Pelo contrário, a fé cristã foi fundamental para o desenvolvimento da ciência. Conhecer essa história? Quer saber mais sobre isso? Deixe seu comentário aqui nesse vídeo. Curta, se você ainda não é inscrito, se inscreva e compartilhe o nosso conteúdo com seus familiares, com os seus entes queridos e com seus amigos. E desde já eu agradeço muito o seu apoio. Muito obrigado. Este é o canal do Professor Tito, onde você tem conteúdo sobre história e ciências humanas de modo geral. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.